Ela vai te dar o valor de uma frase, vai dizer qual é o conectivo. Ela vai dizer qual é o conectivo. Geralmente ela não dá o valor da segunda frase, ela tenta te induzir ao erro. Aqui eu posso afirmar realmente que o resultado é o que mesmo? Mesmo que eu não saiba o valor da segunda frase. Porque para o ou basta que você tenha uma pessoa o que mesmo? Para dar um resultado verdadeiro. Para o e isso já não acontece. Para o e da verdadeiro, as duas frases deveriam ser o quê? Para o e da verdadeiro. O e da verdadeiro, as duas frases deveriam ser o quê? Vê? E como é que eu vou saber se o resultado final é verdadeiro se eu não sei o valor dessa frase aqui? Estão percebendo? Ela, a todo instante, ela vai te induzir a um erro. Vou fazer a brincadeirinha. A que mais aparece é com sim, então. Tá aqui, ó. Duas frases. Ela fala que essa primeira frase é verdadeira e diz que o resultado desse sintão é verdadeiro, independente de você conhecer o valor dessa frase ali, tá certo ou errado? Por que errado? Porque quem é que poderia aparecer ali para acabar com a tua brincadeira? O nome dela? A Vera Fischer, concorda não comigo? Tá? Eu não posso afirmar no sintão, quando a primeira frase for o que mesmo? Eu não posso afirmar que o resultado é verdadeiro, porque aqui pode ser falso, né? Pode ou não pode? E aí vai gerar a Vera o que mesmo? A Vera, mas pode ser verdadeiro, mas pode ser a possibilidade, não é certeza. Possibilidade é uma coisa, certeza é outra. Muito cuidado com isso daí, tá legal? Eu só estou mostrando para vocês, isso vai acontecer com as frases. Ela vai fazer todo instante essa brincadeira. E a primeira frase é verdadeira, então eu posso afirmar que o sintão é verdadeiro, né? Independentemente de eu saber o valor dessa segunda frase. Fake news. Essa segunda frase que se for falso já dá tudo ruim ali. Dá ou não dá? Tá? Vou fazer outra brincadeira com o sintão. Aliás, deixa eu montar a tabela do sintão aqui, novamente. Verdadeiro, então, verdadeiro. Verdadeiro, então, falso. Falso, então, verdadeiro. Falso, então, falso. Qual é o problema da família do sintão mesmo? A Vera Fischer é o que mesmo? Por isso, tá? Com exceção da Vera, as outras pessoas são o que mesmo? São. Por isso que quando a primeira frase ela é o quê? É o quê? Por isso que quando a primeira frase é verdadeira, tá aqui, ó, eu não posso garantir o resultado, vai depender de quem mesmo? Da segunda frase. Por isso que eu estou falando, ó, ele faz isso para induzir. Ele fala que a primeira frase é verdadeira, não dá o valor da segunda frase e fala que o resultado vai dar verdadeiro. Ainda que você não saiba o valor da segunda frase, tem que saber. Se fosse verdadeira, daria verdadeiro, mas se fosse... daria Vera Fischer, aí não pode dar verdadeiro. Ela vai fazer isso para te sacanear. Vou mudar aqui, a que mais cai em prova. Ele fala que essa primeira frase ela é o quê? Falsa. Fala que essa primeira frase é falsa. É que mais cai. Aí diz que, ainda que você não saiba o valor da segunda frase, o resultado do sintão é verdadeiro. Certo ou errado? Por uma única razão. Se a minha primeira frase é o quê? Eu já posso ficar tranquilo que com certeza não vai aparecer a Vera Fischer. Porque para a Vera Fischer aparecer, a primeira frase tem que ser o quê? Aliás, já guarda isso, que é a que mais cai nas provas. No sim, então, quando a primeira frase, ela é o quê? Falsa. Repete aí, no sim, então, quando a primeira frase é o quê? Já me garante que o resultado é independentemente da segunda frase, que não tem como aparecer a Vera Fischer. Para aparecer Vera Fischer tem que começar por V de Vera. Como é que vai aparecer a Vera começando por F? Então, no sim, então, quando a primeira frase é falsa, já me garante que o resultado é o que mesmo? Independente da segunda frase, aí nem precisa. Essa segunda frase pode ser verdadeira ou pode ser o quê? Falsa, não vai alterar nada para você ter uma ideia. Só estou mostrando para vocês as brincadeiras. Qual é o perigo? Resumindo, qual é o perigo do sim, então? É quando ele falar que a primeira frase é o quê? Porque pode acontecer a Vera Fischer, pode ou não pode? Esse é o perigo. Mas se a primeira frase for falsa, nem esquenta a cabeça, o resultado vai dar verdadeiro. Não tem como aparecer a Vera Fischer aqui. Você pode ver aqui, falso, verdadeiro, dá verdadeiro. Falso e falso também dá o que mesmo? Dá verdadeiro. Vou mudar um pouquinho a brincadeira. Você vai ver como é que isso funciona. Olha para cá rapidinho. É um sim, então, eu falo que essa daqui é verdadeira.
Aí eu queria saber qual é o valor, se eu tenho condições de dar o valor aqui da frase total. Tem ou não tem? Independente de eu saber o valor dessa. Tem como dar Vera Fischer aqui? Por quê? Porque a segunda frase, ela é o quê? Ela é o quê? Não tem como dar Vera Fischer. Para dar Vera Fischer, a segunda frase tem que ser o quê mesmo? Então aqui também é uma situação, quando a segunda frase for verdadeira, já me garante que o resultado é o quê mesmo? Não tem como dar Vera Fischer, para você ter uma ideia. A única preocupação que você deve ter, tá? É se você tiver a Vera o quê mesmo? A Vera Fischer, é a preocupação que você deve ter. Né? Mas se aqui já é verdadeiro, não tem como aparecer a Vera Fischer. Aqui teria que ser Fê de Fischer, não é isso? Como é que é ver? Tá? Não tem como. Aí você pode afirmar que é verdadeiro também, independentemente de você conhecer o valor dessa frase. E ela, a todo instante, né? Isso é chamado de análise lógica das proposições. Ela vai fazer esse trocadilho aí, a todo instante ela vai fazer esse trocadilho. Vamos ver agora como é que isso se aplica às questões. Pega o teu material aí, aí você vai ver aqui, é o que eu estou falando. Do material, eu gostaria que você marcasse, por gentileza, o item 4. Não, estou na parte 1 ainda. Item 4. Aí volta para o início da folha, tá? O que eu marquei primeiro foram as negações, tá? Perdão. Queria que você marcasse o item 4, o item 6, 7, item 4, 6, 7, 9, item 4, 6, 7, 9, 13. Por enquanto, só esses itens, tá? Vou repetir aqui para vocês. 4, 6, 7, 9 e 13, beleza? Eu vou colocar no quadro. Enquanto isso você vai fazendo, eu te dou um tempinho. Ó, só para a gente entender aqui. Dá uma pausa. Tá no som aí, Sérgio? Tá, né? Só para a gente entender o que eu havia mencionado agora. Olha para cá. Estou no item número o quê? 4. Aí CESP, isso foi a questão da prova da Polícia Federal. CESP falou o seguinte, ó, considere as proposições. Pedro Henrique, o quê? Pedro Henrique disse que essa informação, ela é o quê? Quem disse isso foi a banca. É importante já ressaltar que a banca tem que falar se a informação é verdadeira ou se a informação é o que mesmo? É nessas questões. Então essa informação aqui, ó, de que Pedro Henrique não foi eliminado, ela é verdadeira. E aí, antes de eu continuar, eu vou fazer uma brincadeirinha. Hoje é domingo. É uma informação o quê? Então, hoje não é domingo, seria uma informação o quê? Ou uma informação é verdadeira, ou ela é o que mesmo? É fácil. Então, a banca está falando que esta informação, Pedro Henrique não foi eliminado, não foi eliminado na investigação social, é verdadeira. Ela também está falando que essa informação, Pedro Henrique, será o quê? É uma informação também o que mesmo? Vê? Então, baseado nessas duas informações, ela quer saber qual é o valor dessa frase aqui grandona. A primeira coisa que você tem que identificar, qual é o conectivo? Qual é o conectivo que eu estou trabalhando aí? É o sintão, é condicional, é ou não é? Aí você já pode botar lá o símbolozinho da condicional. É a primeira coisa que você vai identificar, beleza ou não? Tá? Poderia ser o E, poderia ser o ou, poderia ser o se, somente se, tá bom? Mas é a primeira coisa. E aí, Jardim, eu vou ter que agora ver qual é o valor dessa frase e qual é o valor dessa frase aqui. Mas, Jardim, essas frases, como é que eu vou saber o valor delas? Vai estar conectado lá em cima. Por isso que ele te deu essas informações aqui. Né? Qual foi a primeira frase que ele deu? Que Pedro Henrique o quê? Aí ele está falando que essa frase ela é o que mesmo? Ela é... E a segunda frase, Pedro Henrique será nomeado, né? Será nomeado. Está falando que é verdadeiro. Quer dizer, não foi eliminado, é verdadeiro. Será nomeado também é o que mesmo? É... Aí vai pedir para você fazer a análise dessa frase aqui grandona. Só que essa frase grandona está com sintão, com conectivo. E aí que eu tenho que lembrar do sintão. Qual é o único problema da família do sintão? É a Vera Fischer. Se der Vera Fischer aqui, o resultado é o que mesmo? Caso contrário, o resultado vai ser verdadeiro. Então me ajuda, tá? Vamos ver que a primeira informação é essa daqui. É aí que está a pegadinha, o veneno, o bote da banca, que muita gente não percebe. Vamos ler comigo? Tá? Pedro Henrique o quê? É a mesma informação? Não. Aqui em cima é o que mesmo? Não foi. Aqui embaixo é o que mesmo? Ela poderia até ter copiado, Ctrl+C, Ctrl+V, mas ela não quis fazer isso.
Ela quis botar a informação contrária para ver se você percebia isso. Então vem comigo aqui, ó. Se Pedro Henrique não foi eliminado, é uma informação que Pedro Henrique foi eliminado, vai ser uma informação o quê? Que é o contrário. Perceberam a nossa situação? Ah, mas eu pensei que fosse verdadeiro. Não, mas se você ler aqui, você vai perceber que essas informações não são iguais. Uma é contrária da outra, é ou não é? Contrário para o lógico é negação da outra. Então, se Pedro Henrique não foi eliminado, é uma informação verdadeira. Pedro Henrique foi eliminado, vai ser uma informação o que mesmo? Vai ser uma informação falsa. Aliás, eu poderia até parar aqui se eu quisesse. No sim, então, quando a primeira frase é o quê? Já me garante que o resultado é... Já até poderia chegar a alguma conclusão, mas vamos adiante. Então, o que eu quero chamar a sua atenção, tá? Que ele não é obrigado a repetir a frase que ele deu lá no início. Aqui, ele poderia até ter colocado aqui, ó, Pedro Henrique não foi eliminado, mas ele fez isso para sacanear, ele trocou a frase. Então eu tenho que estar atento a esses detalhes. É a mesma frase? Não, são parecidas? São, mas não é a mesma frase. Uma é contrário da outra, contrário é a negação. Se hoje é domingo é verdadeiro, hoje não é domingo vai ser falso. Tudo bem ou não? Então, se não foi eliminado é verdadeiro, foi eliminado vai ser o que mesmo? Foi eliminado vai ser falso. A todo instante vai ser essa brincadeirinha. Ou ele vai manter a informação, ou ele vai trocar a informação. A todo instante vai ser essa brincadeira. Tudo bem ou não? Legal? Me acompanha. Então, ele não será nomeado. Me ajuda? Será nomeado. É uma informação o quê? Não será nomeado. É o contrário? Então vai ser uma informação o quê? Essa combinação, falso então falso, ela gera um resultado o quê? Então, do ponto de vista lógico, essa proposição grandona, se Pedro Henrique foi eliminado na investigação social, então ele não será nomeado para o cargo, ela é o que mesmo? Ela é verdadeira. Vamos ver o que a banca está falando aí para a gente? O que a banca está falando aí? Vem comigo. Item 4. Considere que sejam verdadeiras as proposições, está aí. Nesse caso, será também o quê? Verdadeira essa proposição grandona. Será ou não será? Esse item está certo ou está errado? Certinho, acabou a questão. Era isso que a banca queria. Estão comigo ou não? Aqui foi? Tem certeza aqui? Meninas, aí atrás. Foi? Só uma perguntinha. Alguém, sem constrangimento, alguém por acaso botou verdadeiro nessa daqui? Mas alguém botou verdadeiro sem constrangimento? Porque é a mesma informação? Não, é isso que você tem que tomar cuidado, tá? Se aquele botasse não foi eliminado, seria a mesma informação, mas ele botou o contrário, por isso que é falso, tá? Então, ela costuma fazer esse trocadilho. Ela dá uma informação, às vezes ela até mantém informação, mas às vezes ela troca informação. E no dia da prova, não parece, você está tão ansioso que, caramba, nem percebi que aqui é não foi e aqui é foi, acabei botando o verdadeiro. Então, muito cuidado. E aí, mais uma vez, a gente cai naquela brincadeirinha da Vera Fischer, né, que não tem. É só isso que você vai ter que fazer. Isso é chamado de análise lógica das frases. Saber se as... Fala? Seria VF, então. Aí a Vera Fischer é uma pessoa falsa. Aí o resultado já seria falso. Uma mudança já muda tudo, já percebeu isso? Mas o que eu já poderia guardar para ganhar tempo? No sim, então, quando a primeira frase é o quê? Já me garante que o resultado é o quê mesmo? É independente de você saber a segunda frase. Eu só fiz para poder analisar. Aqui foi ou não? Legal? Vamos lá, próxima. Item 6. Caso seja verdadeira a proposição, muitos consumidores contam com o limite da conta para fechar o mês. É isso? Caso seja verdadeira a proposição, muitos consumidores contam com o limite da conta para fechar o mês. Então essa informação aqui, ó, muitos consumidores contam com o limite da conta para fechar o mês. A banca está falando que essa informação é o que mesmo? É verdadeira. Vamos ver agora. Então o valor lógico da proposição, muitos consumidores contam com o limite da conta para fechar o mês e com o pagamento mínimo do cartão será verdadeiro. Atenção aí. Independentemente, destaca essa palavra independentemente. Quando ele fala independentemente, ele está querendo dizer que não depende, é isso, né? Independentemente do valor da proposição, muitos consumidores contam com o pagamento mínimo do cartão. Vamos lá?
Qual foi a informação que CESP te deu? Essa daqui. O que ela falou? Que muitos consumidores contam com o limite da conta para fechar o mês. Diz que essa informação é o que mesmo? Ela que falou que é verdadeira. Não sou eu que estou deduzindo, não. A banca tem que falar se a informação é verdadeira, se a informação é o que é falso. Eu não tenho como descobrir. Na prova do INSS, ela pegou a galera. Ela colocou lá, pessoas idosas são aposentadas. Pessoas o quê? Idosas são aposentadas. Teve gente que colocou que essa informação era verdadeira. Que a prova era do INSS. Olha como é que a banca já mexeu com o psicológico. Geralmente, qual é a função do INSS? Recolher para aposentar, é ou não é? E, em regra geral, as pessoas que trabalham, já são idosas, elas se aposentam. Aí ele botou, pessoas idosas são aposentadas. Aí a galera colocou que a informação era verdadeira. Mas quem não é idoso e é aposentado? Opa, calma lá, pô. Eu não posso chegar a essa conclusão. A banca tem que falar se é verdadeiro ou falso. Então, aqui a banca está falando o seguinte, que essa informação de que muitos consumidores contam com o limite da conta para fechar o mês, diz que essa informação é o que mesmo, é? Aí quer saber qual é o valor dessa frase aqui. Aliás, ela até fala o valor. Muitos consumidores contam com o limite da conta para fechar o mês, né? É só reduzir. E com o pagamento mínimo do cartão. Diz que essa frase vai ser verdadeira independentemente de você conhecer o valor dessa frase aqui. Independentemente. Então me ajuda. Essa informação a banca deu para a gente. Deu ou não deu? Muitos consumidores contam com o limite da conta para fechar o mês. Essa informação é o que mesmo? É? E... Aí ela não dá o valor dessa segunda frase, essa daqui, e diz que o resultado é o que mesmo? E não depende de que você saiba o valor dessa segunda frase. Não depende de que você saiba o valor dessa segunda frase. Independe, né? Independentemente. Então, a primeira frase ela é o quê? Que conectivo é esse? Não deu o valor da segunda frase. E disse que o resultado é verdadeiro independentemente de você saber o valor dessa frase. Independentemente. Que conectivo é esse que eu estou trabalhando? Quando é que o E dá verdadeiro? Quando as duas frases forem o quê? Então, basta que eu saiba só uma, eu tenho que saber o valor da outra também. Então, depende dela ou não depende dela? Seria verdadeiro se eu tivesse a certeza, de que ela é uma frase o que mesmo? Vê? Mas em nenhum momento ele falou qual é o valor dessa frase. Para o E dar verdadeiro, depende das duas frases sim. As duas têm que ser verdadeiras. Ele está falando que independe de você saber o valor dessa frase. Isso é fake news. Esse item está certo ou está errado? Está o que mesmo? Tá? Esse item está errado. Agora, mudaria tudo se aqui no lugar do E fosse o quê? Aí já seria verdadeiro. Só precisava que uma fosse verdadeira. Mas o E precisa que as duas sejam verdadeiras. É isso que ela tem feito nas provas. Ela pega a galera nesses detalhezinhos aí, tá? E se a galera não prestar atenção, não, dá verdadeiro sim, no E se a primeira é verdadeira. Opa, calma aí, para o E da verdadeira as duas frases devem ser o quê? Vê? Então depende sim. Aí ela vem com esse caô de que não depende. É mentira dela, depende sim. Tudo bem ou não? Significa dizer que esse item está certo ou está errado? Tá o que mesmo? Tá? Então item 4 está certo e o item 6 está o que mesmo? Tá? E o item 6 está errado. Legal? Vamos para o próximo item. Item 7. Considerando que a proposição começo do mês é tempo de receber salário, seja indicado pela letra P. É isso? Então, essa proposição P, começo do mês, vou só resumir, tá? Considere que a proposição começo do mês é tempo de receber salário, seja indicado pela letra P. E a proposição a alegria dura pouco, seja indicado pela letra Q. A alegria dura pouco, seja indicado pela letra Q. E que, ó, esse símbolo aí saiu errado, tá? Alguém já percebeu isso? Né? É o contrário, tá? É porque na hora que você envia o material, às vezes... Não é o E? É ou não é? É que saiu ao contrário aí para você consertar, né? Pois é, nem saiu errado aí, tá? O E, a gente sabe que o símbolozinho do E é esse, é ou não é? É porque às vezes a minha matéria tem essas coisas. É porque quando eu envio, o pessoal daqui às vezes baixa o material e não espera. Porque toda vez que você enviar um material de loja, você tem que baixar, esperar 5 minutos, né, para os símbolos tomarem as verdadeiras formas, senão eles baixam errado. As setas ficam invertidas, o E vira OU, às vezes vira até W, para você ter uma ideia. Tem que baixar... Opa! Não, ela anularia aqui, né, mas na prova veio correto, tá? Esse símbolozinho, parece que ele botou o contrário, botou ou não botou? Ele botou o do O, conserta aí, por favor, tá? Conserta aí.
Ia falar, até esqueci, me perdoem aí. Então vamos lá. Considere que a proposição começo do mês é tempo de receber salário seja representado pela letra P. E a proposição a alegria dura pouco seja representado pela letra Q. E que o símbolo, o conectivo E, corresponde a esse símbolo. Então é correto afirmar que a proposição começo do mês é tempo de receber salário. Começo do mês é tempo de receber salário. Porém a alegria dura pouco. Pode ser representado simbolicamente dessa maneira aí, ó. P e Q. Então me ajuda aqui rapidinho, só para a gente entender. Essa frase aqui, o começo do mês é tempo de receber o quê? Ele representou essa frase pela letra o quê? P. E essa frase aqui, a alegria dura pouco, ele chamou essa frase pela letra Q. Tudo bem ou não? Aí ele quer saber se essa frase grandona, simbolicamente, o que é isso simbolicamente? Tá? É você passar da linguagem escrita para a linguagem lógica. O que é linguagem lógica? Usar letras e símbolos. Aí ele quer saber se essa frase, do ponto de vista lógico, usando letras e símbolos, ela poderia ser representada dessa maneira aqui. É isso que ele quer saber. Agora, o que trouxe confusão para a galera no dia da prova? Foi o aparecimento desse o quê? Porém. Em nenhum momento lógico fala desse conectivo. Quais foram os conectivos que nós falamos hoje? O E, o ou, o sim então e o que mesmo? E o... Ninguém falou do sim somente, do porém. Né? Eu falei do porém já naquela hora, mas eu estou falando que lá no dia da prova, cara, pô, mas o que é esse porém? Tá? Esse porém aqui, né, introduz uma ideia, o que? Aditiva não. Adversativa, é isso, né? Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, é isso, né? E a gente já viu, poderia até ser mais aqui, tá? É que dessa vez ele poderia ser o mais, é claro que ele poderia botar o mais. Contudo, todavia, entretanto, qualquer conjunção adversativa. E a gente já tem que saber se ele colocar esses caras, eles estão desempenhando o papel de quem mesmo? Do E. Já tem que saber na prova que eles estão desempenhando o papel do E. E realmente a ideia é adversativa, olha para cá. Porque se eu recebi o meu salário no quê? Normal seria que a alegria durasse muito, né? Veja bem, a pessoa recebeu o salário, mas a alegria, o quê? Existe uma oposição entre as ideias. Se eu acabei de receber o meu salário, normal seria que a minha alegria durasse. Recebi agora, eu já estou sem alegria. É isso, né? A alegria dura pouco. Então, existe realmente uma diversidade. Então, apareceu lá o mais, porém, contudo, todavia. É o E, já saiba que é o E. Vamos só ver? Essa frase aqui, começo do mês é tempo de receber salário, ele representou pela letra o quê? P. Esse símbolo, o E, que é o porém, né? Tem o símbolozinho dele. Esse é o símbolozinho do E. É ou não é? É ou não é o símbolozinho? Essa frase aqui, a alegria dura pouco, ele representou pela letra o quê? Então é só substituir pela letra Q. Eu pergunto, o que está escrito aqui pode ser traduzido dessa forma? Pode ou não pode? Pode ou não pode? Então esse item está certo ou está errado? Certinho, acabou a questão. Aí você, pô, mas caiu isso, caiu, mas o problema foi esse porém. Ele passou da linguagem falada, da nossa linguagem, para a linguagem do lógico, usando letras e símbolos. Ah, porque o símbolo estava ao contrário, é isso, né? Beleza, tá? Isso aí foi, era para até ter consertado. Agora, olha só, essa informação, olha para cá agora. É o E que eu tenho aqui, é ou não é? Tá certo a simbologia, tá ou não tá? Depois que eu consertei, evidentemente. Mas, gente, por que aqui é P mesmo? Porque ele falou que essa frase, começo do mês é tempo de receber salário, ele falou que eu posso substituir pela letra P. Diz que a alegria dura pouco, eu posso substituir pela letra Q. E o porém é o E. Então, essa frase, simbolicamente, pode ser traduzida dessa maneira, pode. Tá? Só que isso aqui é a linguagem lógica, né? O lógico vai entender isso aqui, o lógico vai saber o que você está falando. Então, às vezes, a banca pede para passar da linguagem escrita para a linguagem... Às vezes até o contrário, da linguagem lógica para a linguagem escrita, às vezes até o contrário. Agora, essa informação P, ela é verdadeira ou ela é falsa? Verdadeira ou falsa? Essa informação, começo do mês é tempo de receber salário. No início do mês a gente não recebe salário, gente? Recebe ou não recebe? Então essa informação é verdadeira ou é falsa? Posso falar nada. A banca falou? Então não entra numa de você, né, tomar a iniciativa de dar valor para a frase não, hein? Se você der valor para a frase, você vai quebrar a cara.
Eu não sei se essa frase aqui é verdadeira ou se ela é o quê? Também não sei se essa é verdadeira ou se é o quê? Significa dizer que se eu não sei o valor das frases parciais, eu não consigo saber o valor da frase total. Que conectivo é esse que eu tenho aqui mesmo? Como é que eu vou saber o valor da frase se eu não sei o valor das frases parciais? Agora, se essas duas frases fossem verdadeiras, olha o que eu estou falando. Se a banca falasse que essas duas frases são o que mesmo? Que conectivo é esse que eu tenho aqui mesmo? Se as duas frases fossem verdadeiras, o E daria um resultado, mas a banca não falou nada das frases. Já estou chamando a atenção que tem aluno, né, que tem essa mania. Não é verdadeiro, mas quem falou que é verdadeiro? Ué, mas a informação diz que... Aonde que está dizendo? Você está escutando vozes, porque ninguém falou ali. A banca tem que falar. Se nada for falado, eu não posso inferir. Essas frases são o quê? Não sei. Podem ser verdadeiras, assim como podem ser o quê? Poderia ser verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Não sei. Mas aqui ele nem pediu isso. Ele só queria que você transformasse da linguagem escrita para a linguagem o que mesmo? Para a linguagem lógica. Ele só queria isso daí. Então, muito cuidado, atenção, tá? Para você não extrapolar, isso existe muito na parte de interpretação, a extrapolação, extrapolar aquilo que está sendo falado, tá ok? Então, esse item aí só, desculpa o meu errozinho aqui, esse item está certo. Vamos para o próximo? Me ajuda aí? 9. Sérgio, lembrar de pedir para a próxima aula, Sérgio, botar o data show para mim. Tá bom? Não tem data show aqui nesse curso? Tem, né? Não é possível, né? Ela está no vermelho, ela está falida, ela fala que está tudo aí. Botar um data show, porque eu prefiro o data show porque eu não tenho que ficar escrevendo essas frases, entendeu? A gente perde um tempo escrevendo essas frases. Se puder lembrar, tá? Pedir aí, falar lá com a Raquel que eu preciso de um data show. Se ela não tiver dinheiro para ela falar que a gente tira em 36 vezes na Casa Bahia, faz qualquer coisa. Próximo, me ajuda aí. Item 9, é isso? Vou resumir, tá? Aí você me acompanha com o teu material. Se não há disponibilidade, então, estou resumindo meu sintão, tá? Só para a gente ganhar tempo. Se não há disponibilidade, então a programação não é adequada. E aí ele fala que a proposição que, só vou resumir, tá? Ele fala que há disponibilidade. Que é essa declaração que começa assim, a disponibilidade, ele fala isso, é verdadeira, e a declaração R, já vou resumir, tá? É adequada, ele fala que essa informação também é verdadeira. Só resumir para não ficar escrevendo muita coisa, olha para cá rapidinho. Ele me deu duas informações, a informação Q e a informação Q? R. Na informação Q, resumindo, ele está falando que a disponibilidade é uma informação Q? E na informação R, diz que é adequada. Adequada também é uma informação Q mesmo? Então, quem falou que essas duas informações são verdadeiras? Eu ou a banca? A banca. Então, eu posso confiar na banca. Tudo bem ou não? Tá? Dá uma olhadinha em quem tiver aí a tua folha, lá vai ter o Q e o R, tá? Aí tá maiorzinho, só resumir aí para a gente ganhar tempo. Aí ele fala o seguinte, baseado nessas duas informações, qual é o valor lógico dessa proposição aqui? Primeira coisa é verificar o conectivo. Que conectivo é esse que eu tenho aí, por favor? É o sintão. Vamos só ver? Bom, vem comigo aqui, ó. Se há disponibilidade, é uma informação o quê? Não há disponibilidade, que é o contrário, vai ser uma informação o quê? Falsa, tá? Então, se há disponibilidade é uma informação verdadeira, não há disponibilidade, vai ser uma informação que mesmo? Falsa. Eu já queria até parar por aí. Porque no sim, então, quando a primeira frase é o quê? Quando a primeira frase é o quê? Já me garante que o resultado é o quê mesmo? É independente de você continuar ali para saber a segunda frase. Eu não sei nem o que ela falou. O que ela falou no item? Que, ó,
Que essa afirmação aqui, ela é o... Não, aqui já quero ir do item lá, no finalzinho. O que ela está falando? Está falando que é verdadeiro também? É ou não é? É ou não é verdadeiro? Se a primeira é falsa, eu me garanto que é verdadeiro, mas vamos continuar, só para a gente ver a combinação. Então, se há disponibilidade é uma informação verdadeira, não há disponibilidade, vai ser uma informação o quê? Se é adequado é uma informação verdadeira, não é adequado, que é o contrário, vai ser uma informação o quê? E essa combinação falso, então falso, gera um resultado verdadeiro. Esse item está certo ou errado? Certinho. É isso que tem caído nas provas. Caiu na prova passada, análise das frases, caiu negação, caiu equivalência. Se o cara tivesse fundamentado, ele acertava tudo. Treinado, né? É treinar mais também, trabalhar mais. Tá? Vamos para a próxima? Então, o item 9 está certo. Vamos para a próxima questão. Aí tem a proposição, né? Ó, a gente já viu essa questão na parte de negação, já ou não já? Então, me dá uma pausa aqui. Considere as informações. Informação 1. Basta a mulher de César ser o quê? Ele fala que essa informação, basta a mulher de César ser honesta. Ele fala que essa informação ela é o quê mesmo? Então, veja bem, quem falou isso? Foi o candidato ou a banca? Então, do verbo bastar, basta a mulher de César ser honesta, é uma informação falsa. Depois, a mulher de César precisa para ser honesta. A banca está falando que isso é uma informação que é mesmo, vê? Então a banca te deu duas informações, é isso, né? Que as duas informações se referem à mulher do César. A primeira é essa, basta a mulher de César ser honesta, é falso. A segunda é essa, a mulher de César precisa parecer honesta. Ela é o que mesmo? É... Então baseado, tá na folhinha isso aqui, tá? Eu tirei da folha. Tá lá na voz de comando da questão, tá bom? Aí ele fala o seguinte, que baseado nessas duas informações, a proposição P que ele colocou no início, não basta a mulher de César ser honesta, ela precisa parecer honesta, ele está querendo saber qual é o valor dessa proposição, se essa proposição é verdadeira ou se ela é o que mesmo? Ela é falsa. Então me ajuda agora. Então só, basta a mulher de César ser honesta, é uma proposição o quê? Se basta é uma proposição falsa, não basta, que é o contrário, vai ser uma proposição o quê? Então isso aqui é verdadeiro. Todo mundo concorda ou não comigo? Sim ou não? Então voltar, hein? Se basta do verbo bastar é falso, não basta, que é o contrário de basta, vai ser uma informação que mesmo? Verdadeira. Me ajuda aí. Ela precisa parecer honesta. É uma informação o quê? É a mesma informação daqui, é ou não é? Ela precisa, é um Ctrl-C, Ctrl-V. Essa informação também é o que mesmo? É verdadeira. Todo mundo concorda ou não comigo? Foi ou não? Então vou voltar. Basta a mulher de César ser honesta. É falso. Só que aqui não é basta. Aqui é o que mesmo? Então é o contrário, é verdadeiro. Ela precisa parecer honesta. É a mesma informação. Ela precisa parecer honesta. A banca falou que essa informação é o que mesmo? É verdadeira. Todo mundo concorda ou não? Foi? Agora, olha só, é aqui que vem aquela dica que eu dei para vocês. Vocês lembram que vocês erraram o item anterior, que falava de negação? Por que vocês erraram o item anterior? Porque vocês não sabiam que no lugar dessa vírgula, quem vinha? É agora que eu liguei meu desconfiômetro, porque quando eu fui fazer o gabarito dessa prova, de primeiro eu não percebi que era o E que estava ali, não. Eu só consegui perceber que havia um conectivo quando eu fui fazer esse item. Porque olha para cá, essa frase aqui, ela é o quê? Hein? Essa segunda frase aqui é o quê? Para eu saber qual é o resultado, tem que ter um conectivo aqui. Tem ou não tem um conectivo? Como é que eu vou saber qual é o resultado se não houver um conectivo aqui? É isso que ligou o meu desconfiômetro. Caramba, tá? Aquela vírgula ali, na verdade, né? Ela está deixando implícito o E. É isso que ligou o meu desconfiômetro no dia da prova. Qual sim, então? Não, mas esse se aí se a proposição não é do... Não, mas para induzir. Mas esse C está fora de aspas, não está não? Mas vê se o C aí não está fora de aspas. Geralmente a proposição começa a partir da aspas. Tá bom? Geralmente ela começa a partir da aspas. Né? Quando ele fala se a proposição, ele abre aspas, não abre aspas. É a partir dali que eu tenho a proposição. Beleza não, tá?
Então, muito cuidado só com isso aí. Aí, isso aqui que me fez em dia de prova ligar o meu desconfiante. Por exemplo, essa informação é verdadeira. Essa informação também é o quê? Como é que eu vou saber o resultado disso se eu não souber qual é o conectivo? Então, isso no dia da prova me fez o quê? Caramba, certamente essa vírgula aqui, né? Ela está exercendo o papel de quem mesmo? Por isso que eu liguei meu desconfiante no item anterior. Porque esse item aí me permitiu, bom, eu só consigo saber qual é o valor dessa frase grandona se tiver conectivo. Por isso que eu falo, ó, não só basta a mulher de César ser honesta, mas também ela precisa parecer o que mesmo? Honesta. E também ela precisa parecer honesta. Paulada essa questão. Você saber que ali na via, no lugar da vírgula era um E, que a banca deixou subentendido, é sacanagem. Então é o E que eu tenho aqui na verdade, tá? E olha só que interessante, tá? Pro E da verdadeiro, todo mundo tem que ser o que mesmo? Ver. E aí verdadeiro e verdadeiro, isso vai gerar um resultado que mesmo? Ver. Isso vai gerar um resultado verdadeiro. O que a banca está falando aí dessa questão? Desse item aí, por favor? Será verdadeiro. Tá certo ou errado esse item daí? Certinho esse item daí. Isso aí é chamado de análise das proposições. Vocês vão ver várias... Aí você começa já a entrar no sangue, na corrente sanguínea. Tá? Análise das proposições que a gente começa a trabalhar. Tem muito mais coisa, tá? Agora a gente vai dar uma pausa. É almoço agora, é ou não é? A gente vai dar uma pausa, tá bom? Na volta a gente vai ver a semântica do sintão, equivalência lógica, vai ficar mais fácil. A parte mais assim chatinha é essa daí.